bem-vindos ao canal do YouTube da Clínica Prolive. Me chamo Eduardo Sertan, sou médico, ginecologista, especialista em reprodução humana e infertilidade. Antes da gente começar o vídeo, queria pedir muito para vocês se inscreverem no canal, curtirem o vídeo e ativarem as notificações. Isso ajuda esses vídeos a alcançarem mais pessoas que têm dúvidas sobre infertilidade e reprodução assistida. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um tema muito relevante, é um dos principais pilares da reprodução assistida no mundo de hoje, que é a fertilização in vitro. O objetivo desse vídeo é explicar o que é a fertilização in vitro, as principais indicações, quais são os resultados e quem está apto a fazer o tratamento. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem após o vídeo, é só deixar no comentário ou entrar em contato com a gente pelas nossas redes. Bom, começando pelo nome, fertilização in vitro, como o próprio nome diz, a grande diferença, por exemplo, da inseminação artificial é que a fertilização entre os dois gametas, ou seja, o espermatozoide do homem e o óvulo da mulher, são feitos no laboratório. Isso ajuda principalmente casais que têm alguns problemas específicos ou algumas causas de infertilidade específicas, Então essa técnica veio para revolucionar o tratamento da reprodução assistida para alguns tipos de patologias que antes a gente não tinha um tratamento e consequentemente esse casal, essa mulher, não conseguia engravidar. Então, falando um pouco sobre as indicações da fertilização in vitro, uma muito clássica, que também é muito comum a gente atender no consultório, é uma paciente que previamente, por exemplo, fez uma laqueadura tubária, ou seja, ligou as duas trompas. Existem alguns outros caminhos para essa paciente antes da fertilização in vitro, mas a gente costuma ver que os resultados, por exemplo, da gente tentar religar essas trompas, recanalizar essas trompas, os resultados de gravidez são muito ruins. Então, para a gente entender, quando a gente liga a trompa da paciente, a gente não tem mais o encontro entre o espermatozoide do homem e o óvulo da mulher, que é captado pela trompa depois que ele sai do ovário. Então, por exemplo, quando a gente tem esse tipo de caso, a fertilização in vitro, como eu expliquei mais cedo, que é o encontro desse espermatozoide com o óvulo, é feito no laboratório. Então, esse é um caso bem clássico, que talvez a explicação seja a mais tranquila da gente entender, da indicação da fertilização in vitro. E existem outras indicações clássicas, como, por exemplo, endometriose grave associada à infertilidade, idade avançada. Na maioria dos casos de idade avançada, a gente costuma optar pela fertilização in vitro, pelas taxas de sucesso dos tratamentos de baixa complexidade, que são a inseminação e o coito programado, serem muito baixos, Então, é uma técnica que veio para revolucionar a medicina reprodutiva e ajuda inúmeros casais no mundo. Bom, e pensando assim, qualquer pessoa pode fazer a fertilização in vitro? Bom, se a gente pensar, qualquer pessoa poderia fazer a fertilização in vitro se tivesse uma indicação formal. Então, por exemplo, esse caso da laqueadura, independente da idade, se a paciente não optar por recanalizar as trompas, ela pode fazer a fertilização in vitro e provavelmente vai ter uma taxa de sucesso muito boa se ela for nova. Vamos falar sobre os resultados da fertilização in vitro mais à frente. Bom, agora vamos pensar o passo a passo da fertilização in vitro, Como funciona o tratamento? O tratamento demora muito, eu vou usar muitas medicações, então vou tentar explicar aqui passo a passo como funciona a fertilização in vitro. Bom, sendo indicado esse tratamento para a paciente, ela tem que fazer alguns exames de laboratório, exames de sangue normais, que a gente vai avaliar a reserva ovariana dessa paciente, ou seja, a quantidade de óvulos que ela ainda tem para o resto da vida. A gente sabe que a reserva ovariana ela é finita, ou seja, a mulher já nasce com uma quantidade de óvulos que vai ter até o resto da vida e quando esses óvulos acabam, ela entra na menopausa. Então, é muito importante a gente saber a reserva ovariana dessa paciente antes de começar o tratamento para a gente poder escolher o nosso protocolo, escolher a nossa medicação, ver a dose que a gente vai fazer dessa medicação e também ter uma noção do que a gente espera desse resultado, Quanto menor a reserva ovariana, consequentemente, menos óvulos a gente provavelmente vai conseguir nesse tratamento. Bom, com esse exame em mãos, a gente pode começar o tratamento.
Geralmente a gente começa esse tratamento no início do ciclo menstrual, quando a paciente menstrua, mas isso não é fixo. A gente sabe que hoje a gente pode começar o estímulo ovariano em qualquer momento do ciclo para fertilização in vitro. Então, geralmente vamos falar aqui do mais habitual, que é no início do ciclo menstrual. Essa paciente menstruou e ela vem fazer um ultrassom inicial, um ultrassom basal, que a gente vai avaliar algumas coisas. Primeiro, como é que estão os ovários dessa paciente. Além do exame de sangue, que é o antimileriano ou o FSH, que a gente vai avaliar essa reserva ovariana, a gente vai observar esse ovário no ultrassom. Antes do início do ciclo menstrual, no final do ciclo menstrual anterior, quando a paciente está prestes a ovular, a menstruar, o ovário já vai começar a recrutar uns folículos para o ciclo seguinte. Dentro de cada folículo desse, a gente espera encontrar um óvulo. Então, quando a gente faz esse ultrassom logo no início do ciclo, a gente consegue ver quantos desses folículos foram recrutados. Geralmente, quanto maior a reserva ovariana da paciente, mais folículos pequenininhos, que a gente chama de folículos antrais, a gente vai conseguir enxergar nesse ultrassom, que junto com o exame de sangue, a gente consegue ter uma ideia da reserva ovariana dessa paciente e, consequentemente, da resposta que ela vai ter ao tratamento. Feito isso, a gente avalia o ovário, avalia o endométrio, que é aquele tecidinho de dentro do útero, que descama na menstruação, a gente vê se não tem nenhum cisto nos ovários, a gente pode começar o estímulo desse ovário. O que é o estímulo do ovário? A gente vai começar a aplicar medicações que contêm hormônios que o nosso próprio corpo produz, só que em doses maiores, porque a gente quer o maior número de folículos possíveis. Ou seja, num ciclo menstrual normal, essa paciente só cresce um folículo, que é um folículo dominante, que no momento da ovulação ele rompe e esse óvulo é captado pela trompa. Na fertilização in vitro, a gente quer o maior número possível de folículos, né? Para conseguir o maior número possível de óvulos e aumentar a chance dessa paciente de ter embriões saudáveis, cromossomicamente normais, que vão aumentar a taxa de gestação para ela por transferência. Então, a gente vai começar o estímulo ovariano com essas medicações, que são esses hormônios, e o termômetro do tratamento, ou seja, o que vai indicar para a gente se está indo bem, se está indo mal, é o ultrassom. É como esse ovário vai responder às medicações. Então, depois de mais ou menos uns 5, 6 dias, a gente vai rever esse ovário no ultrassom. E esse ultrassom que vai definir para a gente se a dose da medicação está boa, se eu preciso aumentar, se eu preciso diminuir, quantos folículos estão crescendo, qual o tamanho desses folículos. Então, durante o tratamento da fertilização in vitro, o nosso grande termômetro é o ovário, é como ele está respondendo às medicações. E a gente acompanha isso pelo crescimento dos folículos e pelo tamanho, o diâmetro médio de cada folículo. Bom, quando esses folículos chegam a um tamanho aproximadamente de 18 milímetros de diâmetro médio, a gente já vê que esses folículos estão prontos para a punção. O que é a punção? Essa punção é feita em uma clínica especializada de reprodução assistida, com sedação, ou seja, com uma anestesia leve, como se fosse uma endoscopia, e por via de ultrassom transvaginal, esse mesmo ultrassom que a gente faz no consultório, a gente aspira o líquido dentro desses folículos, que é onde a gente espera encontrar os óvulos. Então, essa parte é muito importante do tratamento e vai ser definidora para o desenrolar do resto do tratamento da fertilização in vitro. Então, esse procedimento geralmente é um procedimento simples, que dura aproximadamente 20 minutos, que a gente faz a punção desses folículos, desse líquido dentro dos folículos, e esse líquido vai para o laboratório de embriologia, que também está presente nessa mesma clínica, e as embriologistas, as biólogas, vão contar quantos óvulos a gente conseguiu nessa punção. Então, como eu disse anteriormente, quanto maior o número de óvulos que a gente conseguir, maior vai ser a chance dessa paciente de ter bons embriões saudáveis, sabendo que a qualidade dos embriões está diretamente relacionada à idade da mulher, porque a gente enxerga o óvulo como uma célula. Então, a mesma coisa da gente comparar uma pele de uma paciente de 20 anos, na maioria das vezes, com uma paciente de 45, essa célula já está mais envelhecida, essa pele já está diferente, e no óvulo é a mesma coisa. Então, a chance da gente ter um embrião de boa qualidade está diretamente relacionada à idade e, consequentemente,
a taxa de sucesso da FIV, que eu vou falar mais à frente, está relacionada à idade da paciente. Bom, a partir do momento que conseguimos os óvulos no laboratório, a gente vai pegar o espermatozoide do parceiro, que é conseguido através de masturbação, ou seja, como se fosse fazer um exame de espermograma, e, como o próprio nome mesmo diz, a fertilização é feita no laboratório. Então, a gente pula essas etapas do encontro do espermatozoide com o óvulo, da fertilização que acontece dentro do corpo, então a gente pula essas etapas. Então, pacientes que têm, por exemplo, as trompas ligadas ou as trompas que não são pérvias, que a gente não comunica o óvulo com o espermatozoide. Nos casos que o marido tem um espermatozoide de baixa qualidade ou tem poucos espermatozoides, esses são casos que a fertilização in vitro tem muito benefício, porque a gente consegue fazer esse encontro e essa fertilização dentro do laboratório. Bom, a partir do momento dessa fertilização, que é feita no laboratório, a gente vai começar a acompanhar a evolução desses embriões, que eles vão evoluir a cada dia, vão se dividir, as células que vão se dividir vão gerando essa evolução do embrião, que a gente vai acompanhar no primeiro dia, no terceiro dia e no quinto dia. O embrião que a gente consegue transferir para dentro do útero, na maioria das vezes, é o embrião que chega no quinto dia de divisão, ou seja, o quinto dia de desenvolvimento, quinto ou sexto, que a gente chama de blastocisto. Esse embrião é um embrião que a gente consegue transferir geralmente e a gente tem algumas alternativas, né? A gente pode fazer a biópsia desse embrião, ou seja, a gente pega uma amostra de células desse embrião e manda para o laboratório para saber se ele tem 46 cromossomos e os 2 sexuais. Isso não vai aumentar a taxa de gestação, comparado com uma paciente que não faz a biópsia, mas ele vai aumentar a taxa de sucesso por transferência. Ou seja, se eu não sei qual é o haploide e qual não é, eu posso transferir um embrião que não seja cromossomicamente normal e provavelmente essa gestação não vai vingar. Eu sabendo quais são os embriões que são cromossomicamente normais, eu posso escolher e a chance por transferência de engravidar ela fica maior comparando com a paciente que não faz a biópsia embrionária. E é claro que essa biópsia não é indicada para todo mundo, ela tem indicações formais, que provavelmente a gente vai conversar futuramente, e é um tema bastante interessante. Bom, resumidamente, a gente então, depois que esse embrião, que a gente escolhe o embrião que a gente vai fazer a transferência, chega o último passo do tratamento, que é a transferência embrionária, que a gente vai pegar esse embrião e vai transferir lá para dentro do útero da paciente. Então, a gente pulou algumas etapas e agora com o embrião teoricamente prontinho, a gente vai transferir para dentro do útero da paciente. Essa é a última fase do tratamento. A gente vai transferir esse embrião, que é um procedimento bem tranquilo, não precisa de anestesia, é semelhante a uma coleta de preventivo e é guiado por ultrassonografia. Após essa transferência, a paciente vai realizar um beta-HCG, ou seja, um exame de sangue para ver se a gestação foi à frente ou não, depois de 14 dias. Bom, como que a gente vai avaliar o resultado, né? Como eu disse mais à frente, o resultado é totalmente proporcional à idade, devido à qualidade dos óvulos. Quanto mais velha a paciente, mais difícil a gente conseguir um embrião de qualidade comparado com uma paciente mais nova. Então a gente vai avaliar essa taxa de resultado, né, de transferência por idade. Por exemplo, uma paciente de 30 anos tem uma taxa de sucesso de aproximadamente 60% por transferência de embrião. E uma paciente acima de 40, 42 anos tem uma taxa de sucesso de 20% por transferência. Então a gente consegue enxergar que tem uma diferença bem grande relacionada à idade. Bom, espero que tenha ficado claro. Eu fiz um resumo assim, bem grande aqui sobre o tratamento da fertilização in vitro, o passo a passo mais ou menos, de como a gente faz e quais são os pacientes que são indicados. É claro que o tratamento para todas as especialidades da medicina e principalmente na reprodução assistida é muito individualizado, ou seja, cada paciente é uma paciente, cada casal é um casal, não tem fórmula de bolo. Então, é muito importante você ser acompanhada por um médico especialista que vá olhar seus exames com cuidado, ver a melhor indicação do tratamento, seja fertilização in vitro, seja inseminação,
e consiga conduzir o seu caso da melhor maneira possível. Bom, queria agradecer a quem permaneceu aqui e assistiu o vídeo. Semanalmente a gente vai postar conteúdo aqui sobre os principais temas da reprodução assistida e da infertilidade. Como eu disse no início do vídeo, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar nos comentários ou entrar em contato com a gente através das nossas redes, tá bom? Foi um prazer, tchau!